Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Hoje nós vamos conversar sobre tristeza e depressão em pessoas idosas. Foi um tema solicitado por vocês, por isso estarei aqui hoje iniciando a nossa conversa sobre esse tema e ao longo da próxima semana nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá bom? Sabemos que a depressão, infelizmente, é um problema comum em pessoas idosas e a gente precisa conversar sobre esse assunto. As consequências, de fato, são desastrosas, então a gente precisa realmente, de fato, discutir sobre depressão. Quero pedir a você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Você que está me assistindo no Instagram, também compartilhe. Você que está aqui no Facebook, também compartilhe com outras pessoas. Eu sempre conto com você na divulgação do meu trabalho, tá bom? Quero dar uma boa noite para Cleuma Honorato. Lindona, seja bem-vinda. Gratidão pelo seu depoimento. Fiquei muito emocionada, tá? Pelo seu depoimento no Facebook. Gratidão mesmo por ter contato com você, ter contado com a sua presença, com as suas reflexões no curso de gerontologia. Quero dar uma boa noite para quem está chegando aqui no Facebook também. Deixa o seu boa noite, diga para mim, você que está aqui, de onde você é. É sempre um grande prazer estar com vocês aqui, tá bom? Eu já vou iniciar o tema de hoje. Quero pedir a você, então, que compartilhe, convide outras pessoas. E vamos, então, falar sobre depressão, tristeza e depressão em pessoas idosas. Lá no curso de gerontologia, inclusive, nessa semana, nós tivemos um vídeo sobre isso. E hoje eu vou falar um pouco essa diferença aqui na página sobre tristeza e depressão, tá? Por quê? Porque a tristeza é um processo comum, a depressão já é uma doença. A gente tem que saber fazer essa diferenciação para a gente conseguir encaminhar os nossos idosos para a avaliação que de fato é necessária se ele estiver sofrendo um processo de depressão, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que depressão, tristeza é comum, tá? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos tristeza. E um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando hoje é a tentativa de mascarar essa tristeza, de não expressar os nossos sentimentos, né? Seja por vergonha, seja porque, pelo que as pessoas falam, estigma, né, que tem em torno da questão da tristeza também, até porque as pessoas já olham para a tristeza como se a tristeza fosse depressão, e aí a gente fica se segurando, né, a gente não expressa os nossos sentimentos, a gente nega a tristeza, e isso lá na frente pode acabar, de fato, desembocando numa depressão, tá? Mas, inicialmente, a tristeza não é uma depressão, é um sentimento comum que nós vamos enfrentar em algum momento da nossa vida. Então, por exemplo, se você perde alguém que é importante, você perdeu uma mãe, você perde um pai, você perde um filho, você perde um emprego, você tem uma diminuição da sua renda, ou no caso do idoso, por exemplo, quando os filhos saem de casa, os filhos casam, né? É muito comum o idoso ficar entristecido, né? Fica aquele sentimento de pesar, poxa, meus filhos estão se realizando, estão casando, às vezes saem de casa nem para casar, mas vão viver a própria vida sozinhos, né? E aí esse idoso, ele fica entristecido. É normal, é comum. Acontece também com o idoso, por exemplo, quando ele é diagnosticado com alguma doença progressiva, alguma doença séria, um problema cardíaco, quando ele, por exemplo, é diagnosticado com câncer, é diagnosticado com algum outro tipo de doença nesse sentido. É normal esse idoso ficar entristecido. Quem não vai ficar, né? O incomum seria se a gente pulasse de alegria diante de uma notícia ruim, diante de uma notícia difícil, diante de um desafio da nossa vida. Todos nós vamos nos entristecer. A questão é, para o idoso, por exemplo, quando ele se aposenta, aumenta as chances dele desenvolver depressão. Por quê? Porque geralmente não desenvolve um projeto de vida. E a gente discutiu muito isso no curso de gerontologia, né? Quem está aqui, os alunos que estão aqui, assistiram um vídeo sobre isso. É muito comum esse idoso deprimir, por exemplo, quando as atitudes do familiar em relação a ele são atitudes paternalistas, né? São atitudes que o familiar, ele quer fazer tudo pelo idoso, ele quer tomar todas as decisões pelo idoso, e isso faz o idoso sentir uma tristeza que pode aumentar a tal ponto de se transformar em uma depressão. Quando o idoso, ele perde as capacidades funcionais dele, seja por conta de uma doença, seja por conta de um acidente, ou seja, fica acamado, precisa do auxílio de outras pessoas, se ele não consegue se adaptar a esse processo,
ele acaba desenvolvendo uma depressão. E aí, quais que são os sintomas de depressão, mas que inicialmente podem ser sintomas de tristeza, que se persistem, podem ser sintomas de depressão. Então, assim, sintomas normais de tristeza. Você ter mudanças relacionadas à sua questão do apetite, você comer demais, você comer de menos. Em relação ao sono, você dormir demais, você dormir pouco. Você ter dificuldade com a questão da atenção, da concentração, você ter uma perda de memória. Você querer se isolar, você se sentir cansado, fadigado, são sintomas de tristeza, tá? Agora, esses sintomas de tristeza, eles podem significar depressão. Quando que eles significam depressão? Quando eles persistem por muito tempo. Então, o fato de o indivíduo apresentar esses sintomas que eu falei, o idoso apresentar esses sintomas, não significa que ele está em depressão. Ele pode estar triste. A tristeza, todos nós vamos sentir diante de várias situações, vários desafios da vida, como eu citei anteriormente. Agora, quando isso persiste para mais, e aí se fala muito assim, né, para mais de 2 meses, né, a gente não tem como fixar um período para dizer que isso é depressão ou não, mas em geral, quando essa pessoa não se adapta e essa tristeza, esses sintomas, eles persistem por mais de 2 meses, isso pode significar que esse idoso está desenvolvendo um processo depressivo. E aí a gente precisa encaminhar esse idoso para uma avaliação, tá? Uma outra característica, além dessa questão do tempo, para a gente diferenciar a tristeza de depressão, é que, em geral, por exemplo, quando você está triste, você sofre essas perdas, você está triste, você tem sentimentos negativos, né? Tem aquela dificuldade inicial para lidar com a situação, só que você continua fazendo as suas coisas, a sua autoestima ela não cai. Você tem, poxa, meu esposo faleceu, né? Eu estou doente, coisa triste, aquilo te impacta, mas não te impacta ao ponto de você achar que você é uma pessoa fracassada, que você não vai conseguir passar por aquilo, que você não tem mais condições de modificar a sua vida, que aquilo não vai passar, tá? Então, quando isso além dos pensamentos negativos, te traz essa sensação de incapacidade, sensação de que você não tem força, sensação de que você não vai conseguir superar, sensação de que você não consegue mais tomar suas decisões, que você vai precisar de outras pessoas para tomar as decisões por você. Quando você começa a ter sentimentos de desejo de morte, sentimentos de que sua vida não tem mais sentido, de que você não dá conta mais de trabalhar, não dá conta de cuidar dos seus filhos, não dá conta de cuidar da sua casa, não dá conta de cuidar de você mesma, e aí você começa a se isolar demais, né? Começa a se afastar das outras pessoas, e isso dura aproximadamente mais de 2 meses, pode significar que você está sofrendo um processo de depressão, tá? Como a Cleuma colocou aqui, ó, a mãe dela se separou, né, Cleuma? A mãe dela, depois que se divorciou, mudou muito. Então, assim, ó, depois de um longo tempo, passou a ficar depressiva, né? E o que acontece? Geralmente é isso, ou uma separação, a morte de alguém, a perda de renda, as doenças. O que a gente sempre tem que entender e reforçar, gente, é o seguinte: é o que eu falei no início da live, ninguém vai pular de alegria porque houve um divórcio, ninguém vai pular de alegria porque perdeu alguém, não, a gente vai ficar triste. Um dos grandes problemas é a gente remediar isso. O que as pessoas fazem, especialmente com o idoso? O idoso, a mulher idosa perdeu o marido, perdeu um filho. Aí as pessoas querem ir lá e tacar remédio. E às vezes nem é o médico, acontece muito com o profissional médico também fazer isso, tá? Mas às vezes os amigos, os colegas já tacam remédio no idoso. E aí o que acontece? Ele pula um processo. E aí tanto na perda de alguém, tanto no divórcio, né? Qualquer situação difícil que seja. Por quê? A gente precisa passar por um processo de luto diante das perdas e diante das dificuldades da nossa vida. E como que é esse processo de luto? Resumidamente, a gente passa por pelo menos 3 fases, tá? Alguns autores vão falar até de 5, mas no mínimo a gente vai passar por 3 fases. A primeira fase é aquela fase da gente negar. Por exemplo, você perde alguém, você fica naquela negação, você começa a debater, a brigar, a se revoltar com aquilo, né? Ou às vezes, o que acontece também? Você perdeu alguém, morreu alguém da sua família, ou você perdeu o emprego, perdeu a sua renda, você, de certa forma, você fica meio que congelado, meio que anestesiado, e aí você finge para você mesma que não está acontecendo nada diferente na sua vida.
Então, por exemplo, você perdeu alguém, você vai lá, resolve tudo na funerária, resolve toda a documentação, vai no INSS, vai no chora, não tá tudo como se tudo estivesse muito bem. Na verdade, você está negando, você ainda não se abriu, ainda não conseguiu assimilar que aquilo está acontecendo com você. É um processo normal, acontece com todo mundo. Então, eu, por exemplo, meu esposo faleceu, né? Eu lembro que ele faleceu por volta de 7 e pouco da manhã. Cheguei no hospital, estava no CTI. Tinha ido em casa tomar um banho, até porque eu sabia, eu entrei no CTI, vi meu esposo, vi que ele ia falecer, não tinha jeito. E aí eu falei assim, bom, o que eu faço agora, né? Por mais que os médicos, não, ele vai, reza, aquela coisa, reza, ele vai se recuperar. Eu sabia que ele não ia se recuperar. E aí fui a casa, eu falei, eu tenho certeza que quando eu chegar em casa eles vão me ligar e falar que ele faleceu. E aí foi isso, cheguei em casa, acabei de tomar banho, me ligaram, me pedindo para comparecer ao hospital. E aí eu fui aquele impacto, mas saí dali, fui no cartório, resolvi a documentação, peguei minha filha, levei minha filha no velório, tudo muito rápido, muito rápido. Meu marido foi enterrado, acho que por volta de meio-dia, aliás, 13 horas da tarde, o horário que ele foi enterrado. Então foi muito rápido, não fiz aquela coisa de velório, 24 horas, nada disso. Fui, resolvi tudo. Depois que eu resolvi tudo, e aí é aquela fase inicial da negação mesmo, né? É que foi passando os dias, a dor começou a vir. Então, inicialmente, as pessoas olhavam para mim, Juliana tá bem, né? Aí já vieram, inclusive a família, me trazendo outros problemas, outras coisas para cima de mim. E aí, depois que os dias passaram, que eu me toquei. E aí, quando você se toca, é que a tristeza vem. Isso acontece em qualquer processo, de separação, de morte, o que for. E aí você se toca e vem aquela dor, aí você começa a se isolar, vem as mudanças de apetite, você come demais, você come de menos, você dorme demais, você dorme pouco, né? Você começa a ter essas dificuldades de memória, dificuldade de concentração, dificuldade para trabalhar. Algumas pessoas vão precisar se afastar. Eu precisei me afastar do meu trabalho, até porque eu trabalhava muito com pessoas com câncer, que era a doença do meu esposo, então eu não conseguia lidar com aquilo. Precisei ficar um tempo separada, fora do hospital. Então é uma fase normal. Aí o que se espera em qualquer processo de tristeza? Bom, isso era esperado. Eu estou perdendo alguém, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou me isolar, eu vou ter essas alterações normal. O que se espera depois disso? Que passando algumas semanas, 1 mês, 2 meses, você tenha os seus momentos de tristeza, mas você retome suas atividades. Então você faça a sua comida, volte a fazer sua atividade física, né? Você que é idoso, cuidar das suas plantas, ir na igreja, visitar seus amigos, né? Vai vir aquela tristeza, aquele choro, mas você vai voltando à sua funcionalidade. O problema é quando você não volta, tá? Quando você passa por um momento de tristeza, um desafio na vida e aquilo persiste. 1, 2, passou de 2 meses, a situação realmente já está complicada e precisa então da avaliação de um psiquiatra. Se você tiver a possibilidade de pedir uma avaliação com o geriatra, tem um geriatra no seu município, passe primeiro pelo geriatra, tá? Agora, como a maioria dos municípios não tem, são poucos profissionais geriatras, já vá, ou se você cuida desse idoso, já encaminhe para um profissional de psiquiatria para fazer essa avaliação, tá? Porque o normal, como eu falei, é a negação, é a gente fingir que não está acontecendo, depois a gente se revoltar, depois a gente perceber a tristeza vir, tá? E depois que a tristeza vem, a gente aceitar aquele sentimento, a gente passar por essas alterações e a gente retomar a vida. Aos poucos, devagarzinho, ainda com tristeza. Muitas pessoas, o que vão fazer? Muitos idosos, por exemplo, vão começar a fazer atividades voluntárias, né, para lidar com aquilo, vão participar de grupos de pessoas, por exemplo, você descobriu um câncer na sua vida, vai passar por todo aquele período de negação, depois o que você vai fazer? Vai começar a participar de grupos de mulheres idosas com câncer, homens com câncer, movimentos sociais, de repente você perdeu um filho por uma violência, tá? Uma violência policial, movimentos sociais que buscam essa conscientização de que a polícia deve ser diferente, não deve agir dessa forma, ou aquela coisa voluntária, ou você muda de trabalho. Eu, por exemplo, toda essa situação que eu passei com meu esposo, como que eu me recuperei do meu processo de luta? Eu, durante meu mestrado inteiro, eu trabalhei com pessoas idosas em fase final de câncer. Por quê? Porque eu já trabalhava com idosos, e o meu marido teve câncer. Eu entrei no mestrado na época, quase no finalzinho, quase próximo do meu esposo falecer. Então, o meu projeto de pesquisa foi sobre essa questão do atendimento aos idosos que estão em fase final de câncer. Aquilo ali me doía,
mas ao mesmo tempo eu sentia que tudo aquilo que eu tinha passado com meu esposo tinha valido a pena, porque eu estava conseguindo contribuir agora para outras pessoas que estavam na mesma situação, porque ele teve câncer. Então essa foi a minha forma de lidar com o luto. Cada um vai se associar em algum grupo, em alguma instituição religiosa. Ou a gente vê muito no Facebook, né? Por exemplo, com as cuidadoras, né? A dor de ter uma mãe com Alzheimer. Então entram no grupos de outras cuidadoras de idosos com Alzheimer. Começa a compartilhar ali informações, compartilhar conhecimentos, né? Outros idosos começam a se ocupar demais, fazer muitas coisas, muitos trabalhos, né? Estar envolvido com mais atividades sociais na igreja, no bairro, o que for. E aí, aos poucos, você vai se adaptando e você vai vivenciando. A questão que eu quero fechar para vocês aqui é: se você está no processo de tristeza, que é normal, tá? Você é idoso, está no processo de tristeza. Se ele passa aí de 2 meses e essa pessoa ela perde funcionalidade, ela não consegue tomar mais conta dela, ela não se arruma mais, ela não liga para se arrumar, para tomar banho, para fazer a própria comida, para continuar participando das atividades religiosas que ela participava, dos grupos que ela participava, não quer mais interagir com a família, não quer mais interagir com os amigos, e isso perdurou mais de 2 meses, tem alguma coisa aí, tá? Então, se você é cuidadora, é familiar, oriente, tá? Encaminhe esse idoso para uma avaliação com psiquiatra e com neurologista. E fechando aqui, que eu vou ler se tem perguntas de vocês, quem quiser fazer perguntas pode fazer, é a questão seguinte, gente. Esses processos de luto que a gente passa, né, de tristeza, tudo isso acontece na nossa vida para a gente aprender, para a gente evoluir. Se a gente não pula essas fases, como eu falei, ao invés de se entupir de remédio quando perde alguém na família, né, ao invés de se fechar e você começa a expressar seus sentimentos, expressa sua tristeza, tem dias que você não vai dormir mesmo, você vai sofrer, você vai chorar, isso é normal. Se você não pula isso, você vai adquirir resiliência para você lidar com outros desafios da vida. Se você pula e se você não expressa seus sentimentos, o que vai acontecer? Você vai desembocar numa depressão. Então a gente tem que aprender a expressar nossos sentimentos. Você, idoso, tem que aprender a expressar, tem que ter amigos, líderes religiosos, tem que ter pessoas com as quais você tem esses sentimentos de insegurança e você possa abrir o seu coração, tá? Para você falar o que você sente. Outra questão é, sempre fala que nós não temos controle sobre a vida. Por que muitas pessoas entram em depressão? Porque a gente desenvolve uma falsa ideia de que a gente tem controle. Que a gente tem controle sobre a nossa vida, uma coisa que a gente não tem. A gente tenta se cuidar, a gente tenta ter saúde, mas eu posso infartar aqui agora e morrer, tá? Um familiar meu pode infartar ali e morrer, pode atravessar aqui a rua e ser atropelado. Eu posso descobrir amanhã que eu tô com câncer. Então, assim, nós não temos controle sobre nada. Só que nós desenvolvemos esse falso senso de que nós temos. E aí, quando acontece qualquer coisa na vida, você perde um emprego, vem um Covid-19, vem qualquer outra, uma violência, você se desespera e você não sabe lidar. E aí você entra em depressão. Outra questão também é a nossa mania de comparar a nossa vida com a vida do outro, tá? Você olha na internet, você vê os idosos rindo, fazendo atividade, não sei o que, e você começa a comparar. Ah, mas a vida de fulano tá legal, a minha não tá. Ou, por outro lado, você começa a focar no passado. Então, se você não aceita muitas vezes o processo de envelhecimento, você não aceita talvez uma doença que você tenha, você não aceita a vida, as decisões que seus filhos tiveram na vida deles, né? Que as pessoas têm agora no caso do Covid, por exemplo, tem gente que não aceita o posicionamento do outro, tem gente que está na rua, tem gente que não está, tem gente que não... E começa a sofrer com aquilo, começa a sofrer. E você começa a entrar num processo de depressão. Então a gente tem que aprender que a gente não controla nada na vida, ponto, nada. A gente tenta, né, quando a gente fala de envelhecimento saudável, controlar, tentar nossas emoções, nossa alimentação, fazer um exercício, etc. Tudo isso ajuda muito. Mas a gente pode não morrer de doença, pode morrer de outras coisas. Nossos familiares também. Pode acontecer alguma coisa, eu ter que gastar o meu dinheiro, sei lá, caiu o meu teto, né, Jean, que está aqui, meu amigo, a minha casa no outro município, pintei a minha casa, de repente choveu, a boia da minha casa estourou, eu não morava mais lá, que eu agora moro em outro município, de repente minha casa toda rebaixada em gesso, caiu tudo, gente, caiu tudo, meu banheiro, caiu o teto todo, né, Jean?
Uma coisa que eu não esperava na vida. Aí, inicialmente, me deu aquela tristeza. Poxa, acabou a minha casa, né? Agora tem que reformar a casa. Não estava esperando financeiramente fazer aquilo. Nem fiz, na verdade, né? E aí, a vontade é o quê? De você dar aquela tristeza. Poxa, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. Agora acabou a minha casa inteira. E a questão é a gente aprender que a gente não controla. Para mim, tá lá, minha casa tá lá paradinha, sozinha, eu pintei, tá tudo direitinho, de repente caiu tudo, de repente o Jean me mandou um vídeo, né, Jean? Meu teto todo caído. Então, assim, a gente não tem controle. Acontecem coisas na vida que a gente não vai conseguir controlar. A gente também não consegue voltar ao passado. Então, a gente tem que aprender a aceitar a nossa vida hoje, por mais dificuldades que a gente tenha, né? A gente tem que aprender a se adaptar. Se eu hoje tenho uma doença, eu vou me adaptar a ela. Se eu hoje tenho algum problema para resolver, se eu tenho solução, eu vou aplicar essa solução e vou resolver. Agora, se não tem solução, não tem solução remediada, está, paciência. Não vamos nos matar por causa disso, sabe? Não vamos ficar comparando a nossa vida com a vida do outro, porque é isso que acaba com a nossa vida. E com o idoso acontece muito isso, né? Às vezes o idoso se compara com o outro, ao invés de se comparar. Aliás, a gente não deve se comparar, que isso é coisa do nosso ego, né? Mas ele não consegue ver as coisas positivas na vida dele. Ele olha para o outro idoso e fala assim: ah, mas aquele ali tem dinheiro, aquele ali tem mais saúde que eu, aquele ali tem uma casa melhor. E começa. Ou começa a ficar com culpa lá no passado. Ah, mas se eu tivesse feito isso, seria diferente, né? Se meu esposo tivesse feito assim, se eu tivesse comprado isso. Gente, passado passou, tá? Então, sempre quando vier essas sensações para você, de coisas que você deveria ter feito, esquece. Você não poderia ter feito nada. O que você fez era de acordo com o conhecimento que você tinha naquele momento, com a consciência que você tinha naquele momento, né? E é uma coisa que a gente vê muito comum, por exemplo, é com as cuidadoras, tá? Aqui tem cuidadoras de idosos, eu falei isso no curso de gerontologia. Às vezes assim, poxa, ficam se remoendo e entram em depressão grave mesmo. Ah, se eu tivesse percebido os sinais da doença da minha mãe antes, né? Se eu tivesse percebido a perda de memória, se eu tivesse orientado a alimentação dela. Aí começa, se eu tivesse, entra num processo de culpa. E a culpa desemboca em depressão, né? Muito comum que eu vejo também com familiares que são negligentes com os idosos, né? Quando os idosos estão vivos, tá tudo certo. E aí não querem ver, às vezes não ajudam e etc. E eu sempre falo para as cuidadoras que cuidam efetivamente, olha, não guarda raiva no seu coração não, porque lá na frente você vai ver o que essa pessoa vai enfrentar. Não é desejo da gente, é normal, né? A gente não gosta de pensar sobre morte. Então, a gente não pensa que a gente vai perder o outro. Então, o que acontece com aquele filho que não ajuda o pai ou a mãe? Ele acha que o pai ou a mãe nunca vai morrer. Tem outro irmão, uma outra irmã lá que está cuidando e ele prossegue a vida dele. Só que quando o pai e a mãe morrem, quem que entra em desespero no hospital? É aquele que cuida no dia a dia? Aquele que cuida no dia a dia vai enfrentar a tristeza normal. Mas ele não vai enfrentar esse desespero de querer quebrar tudo, brigar com o médico, brigar com o hospital, brigar com não sei o quê. Por quê? Porque ele cuidou e ele não tem sentimento de culpa. Então, quem não fez, normalmente entra em processo de depressão depois. Isso, por exemplo, eu vi com o filho do meu esposo, né? Filho do meu esposo que não convivia, não via, não sei o quê. Meu esposo era mais velho do que eu, acho que já falei isso aqui para vocês. E aí os filhos se afastaram, tinham ciúme de mim, se afastaram, aquela coisa toda. E aí, enfim, meu esposo ficou doente, 3 anos, etc. Quando ele morreu, aí o filho entrou em choque, assim, né? Aí, até hoje não falou comigo, por exemplo, eu não vi o filho dele até hoje, não vi nem no enterro do meu esposo, que ele não foi, mas depois ele entrou num processo de que queria ver o pai, queria não sei o quê, e ficou com depressão, porque não estava junto. Por outro lado, também tem aqueles que estavam juntos, que estão juntos, né, dos pais e etc., que ajudam, mas que desenvolvem aquela síndrome de supermulher, de super-homem, os cuidadores têm muito isso, e acham que se o idoso faleceu, a culpa foi deles. Então, assim, de repente ele saiu para ir na padaria, o idoso se engasgou, o idoso caiu, aí faleceu por algum motivo, alguma complicação, aí esse cuidador já começa a se culpar. Ele não entende que a morte chega para todos e que a gente não tem controle sobre as coisas. Então, gente, uma coisa, voltando mais uma vez, né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas, com os imponderáveis da vida, com os desafios da vida, com o fato de que a gente não controla e parar de olhar para trás. O problema da depressão é olhar para trás, tá?
Tristeza normal, como eu falei, em qualquer desafio da vida. Agora, quando você foca no passado, você acaba desenvolvendo depressão. Se é o seu caso, se você está enfrentando um processo depressivo, procure uma avaliação de um psiquiatra ou do próprio geriatra, tá? Depressão é uma doença, não é uma brincadeira. Agora, a gente tem que aprender a lidar com ela. Se você já desenvolveu um processo de depressão, provavelmente você vai precisar, inclusive, da utilização de medicação. Agora, uma coisa que eu falo de coração para vocês, tá? Quem está persistindo aqui nessa live comigo. Não pensem que para vocês resolverem depressão vai ser só medicação, tá, gente? Não vai. O que acontece? As pessoas, e cada vez mais jovens, estão ficando dependentes da medicação. Porque a medicação ela dá uma falsa impressão de que está resolvendo a sua situação. Então, ela meio que te anestesia, tá? Então, quem está no processo de depressão já agudo, né? Está naquele processo realmente, já não é mais tristeza. Inicialmente vai precisar utilizar a medicação. Agora, tem que ser trabalhada a questão emocional que está por trás. Então, por exemplo, você cuida de um idoso, de uma idosa, né? E esse idoso, ele começou a apresentar sinais de depressão e já está com depressão porque perdeu alguém. Perdeu o esposo, a esposa, enfim, perdeu um filho. E aí desenvolveu depressão. Como eu falei, a tristeza vai ser comum. Agora, se chegou a desenvolver depressão, porque não está sabendo lidar com aquela perda. Então, o que esse idoso precisa? De uma terapia. Ele vai precisar de um psicólogo, tá? E aí, psicologia tem que ser uma pessoa que bata afinidade com esse idoso. Se esse idoso foi num psicólogo, não gostou, leve ele em outro. Não adianta insistir no mesmo psicólogo, porque tem que ter afinidade. A gente tem as terapias integrativas, a gente tem o Reiki, que é super maravilhoso, super indico. Eu sou reikiana nível 1, nível 2 e xamânica, né? Inclusive, já pensei até em trabalhar com Reiki online, mas isso ficou mais para frente. Mas o Reiki é uma terapia maravilhosa. A gente tem constelação familiar, que é maravilhoso. A gente tem aromaterapia. A gente tem assim, um mundo de possibilidades de terapias, tá? E vocês têm que pesquisar e ver qual que se adapta melhor a esse idoso. Tem a questão do auxílio espiritual também, que é muito importante para aqueles que praticavam alguma religião, ter o líder religioso ali do lado, né? Ter todo esse suporte espiritual, desenvolver o que eu sempre falo, a questão do sentido da vida. A gente está refletindo com esse idoso, você está passando por isso, né? Não é porque isso está acontecendo comigo, mas o que isso tem a me ensinar, essa situação que eu estou passando, né? Porque a gente sempre tem que aprender, mas a nossa postura e o que a gente vem aprendendo, infelizmente, é que a gente tem que se olhar como vítimas da vida, né? E se você se coloca enquanto vítima, você não vai superar a depressão. Não vai, gente. Então, assim, depressão é doença, é uma doença que precisa ser tratada com médico, com medicação. Agora, não pode ser só medicação, tá? Não pode. Você tem que descobrir o problema emocional que está por trás disso e tratar esse problema. Se você não tratar esse problema e começar a se ver só como vítima da vida, não entender que aquela situação que você está passando está te trazendo um aprendizado, você vai ficar dependente da medicação para o resto da vida. E aí eu tenho que dar uma notícia para vocês, tá? Enquanto a medicação é necessária, ela é importante. Depois que ela se tornou crônica na sua vida, o que vai acontecer com você? Inclusive, você pode desenvolver demências e outros problemas de saúde por conta da utilização crônica dessa medicação. Então, para você entrar na medicação, tem que passar por uma avaliação do médico. Para você sair, tem que passar por uma avaliação do médico. Você não pode sair de um medicamento antidepressivo sozinho de jeito nenhum, que isso vai devastar a sua vida. Seus níveis de serotonina vão cair. Agora, você tem que aprender que existem formas de você melhorar seus níveis de serotonina. Os níveis de serotonina, gente, que é o hormônio, né, da felicidade, eles estão diminuídos nas pessoas que estão com depressão. Então, a medicação antidepressiva vai aumentar isso. Só que, por exemplo, a gente sabe que exercício físico, foi feita uma pesquisa muito extensa que mostrou o seguinte: as pessoas que faziam exercício físico, compararam pessoas depressivas que começaram a fazer exercício físico, pessoas depressivas que começaram a utilizar antidepressivo. E o resultado foi o mesmo, tá? Tanto do antidepressivo quanto dos exercícios físicos. Então, o que a gente tem que entender que não é só tomar a medicação.
é sim, procurar o médico, fazer uso da medicação. Agora, se você é idoso, começar a fazer exercício físico, querendo ou não, porque você não vai ter vontade. Quem é depressivo não tem vontade. Vai querer ficar jogado na cama. Agora você tem que começar a fazer. À medida que você começa a fazer, você vai conseguir ter mais bem-estar, porque vai aumentar seus níveis do hormônio da felicidade, do hormônio do bem-estar. Então, uma luta, você com você mesma, né? É você iniciar uma terapia. Querendo ou não, você começar a ver um psicólogo que você se adapte, ou participar de grupos de terapia em grupo, existe muito isso também. Fazer o reiki, fazer a constelação familiar, né? Buscar outra acupuntura, que também ajuda bastante. Você buscar outras formas de você lidar. Se você só utilizar a medicação, eu sinto muito, você vai ficar na medicação pro resto da sua vida. Porque você tem que descobrir o que está por trás desse processo depressivo. Tem que descobrir qual é a dificuldade que você está para lidar com essas questões emocionais que estão por trás, tá? Então, assim, eu sempre sou bem clara em relação a isso, porque o que a gente vê, infelizmente, né? A gente vê pessoas que começam a utilizar antidepressivo e ficam para o resto da vida. E aí, depois, inclusive, a gente sabe que vem as demências, né? Vem outras questões por conta da utilização crônica. A depressão ela é um período, ela é um processo, e se você for buscando outras formas, você vai aprender a lidar e você vai se recuperar. Agora, se você realmente não busca outras formas, a tendência é você ficar depressivo pro resto da vida. Só que depressão, ela não é uma doença, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é um estado, tá? Você está depressivo. Você não é depressivo. Às vezes a gente escuta idosos que falam assim, pessoas falam com maior orgulho, eu sou depressivo. Não, a depressão está colada em você, no seu corpo. Não é que nem um câncer que está ali, olha a cirurgia. Não, a depressão é um estado emocional. E é um estado que você pode sair dele. Então, quando você percebe que ela não está incrustada em você, que você pode tirar ela, aí você se recupera. Quando você coloca ela aqui na bolsinha, na mochilinha, não. Eu vou levar ela para o resto da vida, você não sai, tá? Então, isso precisa ficar sempre bem claro para vocês. A Clema colocou aqui para mim que ela iniciou o curso de reiki, né? O tempo está corrido. Clema, super sugiro você fazer reiki, tá? Especialmente a gente que trabalha com pessoas adoecidas, né? Nós que trabalhamos com idosos, trabalhamos com pessoas que muitas vezes têm uma carga emocional muito grande, um sofrimento muito grande. O reiki é uma coisa que primeiro a gente utiliza pra gente, né? Essa coisa de você movimentar essa energia da natureza, essa energia divina de Deus, para a gente trabalhar a nossa integridade, né? A gente conseguir melhorar o nosso estado físico, emocional e etc. A gente trabalha isso com o outro também. Então, eu super sugiro que você conclua o reiki, né? Você faz 21 dias de autotratamento para você. E você vai perceber que no início a gente fica meio desacreditada, né? Depois a gente consegue ver o salto que a gente dá com o reiki em termos assim, emocionais, psicológicos. Eu super sugiro, tá? Raquel Barreto, boa noite, Cristiane. A Raquel colocou aqui no Instagram, meu marido com essa pandemia aumentou muito a depressão. Então, gente, o que acontece é isso, né? A gente tem aqueles momentos de tristeza, tem. O que está acontecendo com essa pandemia? Quando a gente fala das pessoas gerais, né? Sem falar dos idosos, mas também dos idosos. A gente está percebendo que a gente não tem controle. Por quê? A gente não tem controle sobre a pandemia. A gente não tem. E as pessoas não conseguem lidar com esse fato. Deixam o medo de morrer, o medo de ver as pessoas próximas morrerem, né? Essa coisa de não ter remédio, o que eu vou fazer, Essa sensação de não ter controle faz com que as pessoas entrem em depressão. Mas se você começa a entender que você não tem controle de nada, você começa a viver melhor. Você vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que bate aquele medo, né? Eu, por exemplo, no domingo, eu saí do hospital onde eu trabalho, o Jean tá aqui, sabe que eu falei com ele, né? E o plantão foi super tranquilo, não sei o quê. Quando chegou de manhã, a hora que eu estava saindo, 8 horas da manhã, um idoso faleceu. E aí foi fazer o teste de Covid, ele e mais 3 pessoas estavam com Covid, mais 3 pacientes. E aí você fica bem assim, eu estava saindo, tinha acabado de pegar minha filha e entrar no carro para vir embora com ela, aí você fica meio assim, né? E agora, né? Ah, meu Deus, estou aqui, será que eu vou passar para minha filha? Eu acredito até que eu já tive Covid, sinceramente, amanhã eu vou testar, e aí se der eu vou falar para vocês, acredito que eu já tive, já passei.
Mas você fica assim, será que eu vou passar para minha filha, dar aquela atenção? Mas aí depois você relaxa, que aí eu paro e penso, olha, eu não tenho controle, eu tenho que trabalhar, né? Eu tomo os meus cuidados. Se eu tiver que ter, se ela tiver que ter, eu não tenho como controlar isso, não está dentro das minhas possibilidades. Infelizmente, você pode se paramentrar inteiro, que tem pessoas que adquirem Covid assim mesmo, tem vários colegas já que adquiriram. E aí eu falei assim, não, eu vou relaxar, vou continuar fazendo minha alimentação, fazendo meus exercícios, fazendo meus vídeos, foquei no curso de gerontologia e embora, né? Porque não tem como, não adianta. E aí, na história de Covid, o que está acontecendo? Isso, essa questão do descontrole, da gente entender que a gente não tem controle sobre nada. Então, está todo mundo deprimindo. Quem já era depressivo, já estava enfrentando, estava no estado de depressão, está piorando. No caso, os idosos, o fato de estarem sozinhos. Então, eu já pedi a vocês aqui de coração, né? Acompanhem de perto esses idosos. Vocês percebem que eles estão tristes, estão no processo depressivo. Vão visitar, tá? Coloque máscara, coloque o que for, mas vai visitar, não vai deixar um idoso morrer de depressão, né? Eu já pedi isso para vocês, estejam mais próximos, porque o isolamento para o idoso é mais difícil, especialmente se é uma pessoa que está acostumada a estar mais junto com o outro, né? Tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu sou acostumada a estar sozinha, então tem idosos que vivem sozinhos que não estão depressivos nesse momento. Agora, aqueles que não estão acostumados a estarem sós, estão deprimindo, então a gente tem que estar perto dessas pessoas, né? E muitas vezes são esquecidas, né? Porque o jovem fica aí no celular, vendo televisão, vendo Netflix, vendo filme, e esquece que muitos idosos não sabem fazer isso. E aí esquecem de ligar, de fazer uma chamada de vídeo. Então a gente tem que estar junto, né? Outra questão também, na questão do Covid, que tem piorado, porque as pessoas falam assim, mas o maior fator de risco é o idoso, né? O idoso, ele está mais propenso. Ele está, por um lado, porque a imunidade do idoso tem essa questão da imunossenescência, que eu já falei algumas vezes, mas os idosos que estão tendo complicações não são os idosos que têm um envelhecimento normal, que a gente trabalhou no curso de gerontologia, né? São os idosos que estão no envelhecimento patológico, que estão com doenças. Então, se você for comparar, se você for olhar um jovem com doenças, os jovens com doenças também estão morrendo. O fato é a patologia. Se essa pessoa está obesa ou tem patologias, elas têm mais chance de complicação. Se é um idoso saudável, eles estão se recuperando, né? Então não é qualquer idoso, mas aí o idoso escuta e fala assim, os idosos estão morrendo, e entra em pânico, porque acha que ele vai morrer também. Então a gente tem que orientar, a gente tem que estar junto, né? Passar um pouco mais de segurança para esses idosos. Por outro lado, aqueles idosos que não têm medo de morrer, que sabem que não tem controle sobre a vida, se não morre de Covid a gente vai morrer de outra coisa, todos nós vamos morrer, conseguem levar com mais tranquilidade. Então a gente tem que perder esse medo, né? E esse falso controle que a gente acha que a gente tem. Quero dar uma boa noite para Elisa também, minha aluna. Elisa, gratidão pela sua presença. Neuzinha Esté também, boa noite. Lucimara também do SOS. Lucimara, depois me diz se você está acompanhando os vídeos lá do SOS, que eu não vi mais mensagens suas, né? Não sei se você está acompanhando. Ela colocou aqui, cuidei 3 meses de uma idosa que teve filhos e netos, que a Lucimara não conheceu. Quando ela faleceu, era choro de remorso e me criticaram que eu não senti, pois não estava chorando. Então, quem cuida bem, vai ter a tristeza, mas não vai entrar naquele desespero. Geralmente não entra. Claro, né? Você vai enterrar, você vai chorar, você fica triste. Agora, você querer quebrar tudo, você querer brigar, você não aceitar, geralmente acontece no remorso, tá? Então, por exemplo, se você é uma cuidadora profissional, no caso da Lucimara, cuidou, fez tudo que pôde, a hora que essa idosa falecer, você vai ficar triste, você vai ter aquela sensação de perda, você vai ficar dias pensando naquilo, dias se recuperando, mas você não vai ter o remorso, você sabe que você fez tudo por aquela pessoa, então você vai estar tranquila, né, Lucimara? Agora, quando as pessoas se afastam, os filhos se afastam, o cuidador não faz um bom trabalho, e etc., aí, quando perde, a sensação de remorso, assim, é horrorosa. E aí, em geral, é muito difícil porque, por exemplo, essa pessoa entra num processo de terapia. Se ela entrar para o lado espiritual da coisa, ela vai conseguir se perdoar, né? Ela vai conseguindo se perdoar, etc, etc. Mas, por exemplo, ela entra numa terapia que vai ajudá-la pra caramba também. Mas, assim, não tem como você passar a mão na cabeça dessa pessoa e falar assim, não, olha, você foi uma ótima filha.
Não tem como, não tem como. Ela vai ter que assumir aquilo pro resto da vida, que ela foi negligente. E se perdoar sozinha, mas não tem como ninguém virar para ela e falar assim, olha, você foi uma ótima filha. Então, em geral, é muito difícil a recuperação do remorso, tá? A recuperação do remorso. Tem gente que vai ficar o resto da vida depressivo, depois que perde um pai e uma mãe porque não cuidou. Isso, assim, é fato, é documentado, tá? Então, assim, é muito complicado lidar com a questão do remorso. Agora, quem cuidou, não. Quem cuidou, às vezes, vem aquela coisa, vem, por exemplo, aconteceu comigo, né? Com meu esposo, assim, na semana que ele faleceu, eu mandei mensagem para o médico que fez o processo dele e falei assim, poxa, era um negócio tão... Posso ir no seu consultório conversar com você? Não estou te culpando, eu só quero ir no seu consultório. Conversar um pouco. Aí tirei todas as minhas dúvidas, porque eu fiquei assim, será que se eu tivesse isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse levado em tal tempo, se eu tivesse feito não sei o quê. E aí o médico me recebeu, tirou todas as minhas dúvidas e pronto. Aí eu consegui lidar com aquilo. Não, realmente não podia ter feito nada diferente, né? Então acontece isso, da gente achar que tinha um detalhe, você na hora que a pessoa morre, você fica assim, eu devia ter feito diferente. E aí depois você processa e vê que não podia ter feito. Mas quem não cuida, quem não faz o remorso, geralmente assim é eterno. Aí às vezes a pessoa começa a beber, desenvolve vício em bebida, vício em cigarro, vício em drogas, vício em comida, tudo porque não sabe lidar com aquele fato. Aí se for uma terapia alternativa, faz uma constelação familiar, aí começa a lidar melhor, faz um reiki, faz uma outra coisa, são processos demorados, mas ela se recupera. Mas assim, minha experiência é que é bem complicado, né? Boa noite, Zilma. Lud colocou aqui, muito bom tema, né? As dicas. Lud colocou a questão da fé importante, né? Deixa eu ver, eu conheço pessoas que já tiveram, né? E venceram. Pois e a questão espiritual é muito importante, em geral, tá? Mas, por outro lado, a gente também tem que fazer aquela diferenciação que às vezes a gente acha assim, quem tem uma religião ou desenvolver uma espiritualidade não fica depressiva. Fica. Depressão é um processo que acontece, enfim, independente de você ter religião ou não. Mas, em geral, você praticar, você buscar alguma religião, ou você buscar, não digo nem religião, mas buscar desenvolver esse sentido da vida. Eu, por exemplo, não sou religiosa, mas eu tenho uma missão de vida, eu já desenvolvi isso, eu sei qual é a minha missão de vida, que é o meu trabalho com pessoas idosas. Então, sempre que eu estou passando por alguma dificuldade, eu lembro assim, cara, eu tenho pessoas que precisam de mim, né? Eu tenho a minha missão que é estar bem, para estar ajudando os idosos, estar ajudando os cuidadores, né? Então, isso me ajuda. Às vezes eu venho aqui, vocês nem sabem, só os cuidadores que são mais próximas, minhas alunas aqui que fizeram curso, que já me conhecem, às vezes elas olham assim, olha, senti que você fez a live, foi maravilhosa, mas tá acontecendo alguma coisa? Já sabem que eu tô em algum processo ali difícil, né? Maria Teodora, que já tá comigo há bastante tempo, que já me conhece, ela sempre percebe, né, quando tá acontecendo alguma coisa, já me acompanha aqui há 2 anos, enfim, minha aluna em 3 cursos. E algumas pessoas percebem, outras não. Mas sempre quando eu estou num processo difícil, o que eu faço? Eu venho aqui e faço live, às vezes vocês nem sabem, né? Eu venho aqui e falo assim, não, eu tenho pessoas que precisam de mim, eu vou estudar, eu vou trazer o meu melhor. E aí venho pra cá, trabalho com vocês depois que eu termino uma live, que eu vejo o depoimento de vocês, que eu vejo o quanto que foi bom, eu me recupero, eu melhoro. Então essa coisa também de você ter um sentido da vida, não necessariamente a religião ajuda muito. Né? Ajuda muito, inclusive, pessoas que estão em fase avançada de doenças, né, a lidar com essa questão. Mas só o fato de você também desenvolver esse sentido da vida, que é uma coisa espiritual, você perceber que a vida não é só isso, né, tem uma transcendência, tem algo maior, sua vida tem um sentido maior. Então a minha vida eu sei que tem um sentido maior, que está aqui ajudando vocês. Isso já dá uma força pra gente, né? Já dá forças pra gente se levantar, e aí você vê a vida de outras pessoas, às vezes mais difíceis que a sua, né? Você vê que o que você fala contribui para a vida de alguém, aí você se recupera, melhora a sua autoestima. Porque uma questão muito forte da depressão é a perda de autoestima, né? É você achar que você não serve para nada. O depressivo, ele acha isso, que ele não serve para nada, que a vida dele não tem sentido, que ele é improdutivo, que ele não consegue mais fazer nada, que ele não consegue mais ajudar ninguém, que ele é um estorvo, que ele é um peso. Então, quando você começa a ajudar o outro, você percebe que não é isso. Que você tem muito a contribuir, que sua vida tem muito valor para o outro, para sua família, para as pessoas que você ama, e você melhora a sua autoestima
e se recupera, né? Eu vou finalizar a live aqui no Instagram. Boa noite, Cruzinha. E os demais que estão aqui no Instagram, a bateria está acabando, então eu vou finalizar a live aqui no Instagram, tá bom? Gratidão pela presença de vocês, compartilhem aí com os idosos, cuidadores e profissionais de saúde, para que a gente consiga auxiliar nossos idosos, tá bom? Beijinho para vocês, tchau, tchau! E vocês aqui no Facebook, né, gente? Eu espero, assim, que vocês tenham gostado da live de hoje. Quem entrou no finalzinho da live, retome, assista a live devagarzinho, com calma, de coração, né? Que eu tenho certeza que pode te ajudar e pode te auxiliar também a lidar com pessoas idosas que talvez estejam nesse processo depressivo e não saibam lidar, né? Então a gente sempre tem que ajudar o idoso a ver que ele tem valor, que a vida dele tem sentido, que ele pode ajudar outras pessoas, e à medida que ele começa a ajudar o outro, ele começa a melhorar, a autoestima dele melhora, ele tem capacidades, a gente tem que mostrar isso para ele, né? Que ele ainda tem funcionalidade, ainda tem capacidade, ainda tem coisas para contribuir para esse mundo, e isso vai ajudando ele a lidar com o processo de depressão. E sempre lembrando, vou tirar meu telefone aqui, gente. Sempre lembrando que, gente, depressão não se trata só com medicação, tá? Depressão se trata também com terapia, depressão se trata com espiritualidade, com sentido de vida e com exercício físico, com uma boa alimentação. É uma questão multidimensional. Então, não se deixe se entupir só por medicação, tá? Busque lidar com essa questão emocional que está por trás desses sentimentos de depressão, tá bom? E mais uma vez, para quem chegou no final, passou de 2 meses, esse idoso está no estado de tristeza na maioria dos dias, na maior parte do tempo, procure uma avaliação do psiquiatra ou do geriatra, tá bom? Então é isso, eu quero dar uma boa noite para vocês, agradecer mais uma vez quem esteve aqui e pedir, por favor, compartilhem essa live e se inscrevam lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos juntos, né? Já que estamos aqui, falamos aqui de missão de vida, de ajudar outras pessoas, vamos juntos ajudar os nossos idosos e os nossos cuidadores, tá bom? Beijinho para vocês. Segunda-feira a gente se encontra aqui na próxima live, tá bom? Tchau, tchau.